Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Entre com muita alegria no coração aí, meus irmãos, para receber a palavra que o Senhor enviou ao coração dos meus irmãos. Estou aqui para entregar em nome de Jesus. Entre com alegria, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, mais um dia aí juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Você entre com alegria deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe, não esqueça de deixar o seu like. Eu estou em oração pela sua vida, todos vocês se inscreveram no canal porque acreditou na obra do Senhor, na vida da serva. E você que não se inscreveu, se inscreva para nós continuar juntinhos aí, na mesma fé, na mesma concordância, em nome do Senhor Jesus. Já apresentei a minha vida ao Senhor, a sua vida, e já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então o Senhor está no controle de tudo. E Ele enviou esta palavra para me trazer ao coração dos meus irmãos. E eu estou aqui com muita alegria no coração para entregar a palavra ao coração dos meus irmãos. De você ter fé, acreditar e escrever na tábua do seu coração esta palavra, guardar como um diamante. E não se esqueça, ela edifica, cura, liberta, sara e salva. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Vamos aí para a palavra do Senhor que edifica os nossos corações? E nós vamos para Salmos. Nós vamos para Salmos 103, versículo 3 até o 5. Salmos 103, versículo 3 até o 5. E o refrão da palavra vai falar assim: renovados como águia. Renovados como águia. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Presta atenção na palavra que o Senhor vai trazer ao coração dos meus irmãos, que o Senhor vai falar muito conosco. Às vezes a serva fala o refrão da palavra, você fala, essa palavra não vai falar comigo. Vai sim. O Senhor, Ele enviou a palavra ao coração dos meus irmãos, então o Senhor vai falar. Amém? Fique até o final em nome do Senhor Jesus. Não assista a palavra do Senhor pela metade não, porque nós temos que honrar também a palavra. Glória a Deus. Então nós vamos para Salmo 103, versículo 3 até o 5, e o refrão que vai falar na palavra: renovados como águia. Glória a Deus. Vamos por versículo 3 até o 5. E ele que perdoa, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. 4. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. 5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Forte, hein? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, digno de honra, de glória, de poder, forte a palavra. Vamos entender mais um pouquinho aqui em nome de Jesus. Aleluia. Encontramos Deus usando a boca de Davi para dizer que os seus olhos estão à procura dos fiéis da terra. Vivemos em um mundo repleto de pessoas desonestas, desleais e infiéis. Assim encontram pessoas fiéis, e assim encontram pessoas fiéis tem sido algo muito raro e escasso. Salmo 12, versículo 1. Porém,
quando Elias pensou que era o único fiel que havia restado em Israel, Deus lhe informou que havia ainda 7.000 fiéis que não se dobraram diante de Baal. Forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus, vamos prestar atenção que o Senhor está falando conosco. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, a pessoa fiel é definida como alguém que real, exalto, verídico e pontual. O fiel é também aquela pessoa a quem se confia, a guardar de valores. Repetindo, aqui, 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, a pessoa fiel é definida como alguém que é real, exalto, verídico e pontual. O fiel é também aquela pessoa a quem se confia ao guardar de valores. Guardar valores. Forte, hein? Vamos prosseguir para nós entender. Em Números, capítulo 12, versículo 6 e versículo 8, o próprio Deus dá testemunho da fidelidade de Moisés, dizendo: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós ouvir profeta, eu, o Senhor, enviarão. Eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Vou repetir para os meus irmãos entender. Em Números, capítulo 12, versículo 6 até o 8, o próprio Deus dá testemunho da fidelidade de Moisés, dizendo: ouve agora minhas palavras. Se entre vós ouvir profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos, falarei com ele. Não é assim com o meu servo, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca, falo com ele, e de vista, e não por figuras. Forte, hein? E fala por vista, não por figuras. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35, o Senhor promete levantar um sacerdote fiel, dizendo: e eu sustentarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. O Senhor levanta, Ele está procurando os fiéis da terra. Ele levanta o fiel, Ele abençoa o fiel, ajuda o fiel para andar firme com Ele.
Aleluia! Vamos continuar para nós entender. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 14, os sacerdotes Aimeleque deu testemunho da fidelidade de Davi perante Saul, dizendo: e quem entre todos os seus criados há tão fiel como Davi? O genro do rei, pronto na sua obediência. O genro do rei, pronto na sua obediência e honrando na tua casa. E honrando na tua casa. Vou repetir para os meus irmãos entender. Não pode ficar confuso. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 14, o sacerdote Aimeleque deu testemunho da fidelidade de Davi perante Saul, dizendo: e quem entre todos os seus criados há tão fiel como Davi? O genro do rei, pronto na sua obediência e honrando na sua casa, honrado na sua casa. Em Números capítulo 7, versículo 2, a Bíblia afirma: Ananias, maioral da fortaleza, era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Em Números capítulo 9, versículo 7, versículo 8, a Bíblia diz que o Senhor achou o coração de Abraão fiel perante ele. Glória a Deus, aleluia! O Senhor achou o coração de Abraão fiel perante ele. O Senhor está falando aqui a fidelidade, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Em Jó, capítulo 31, versículo 6, o patriarca Jó disse: pese-me em balança, fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Porém, em Salmo 12, versículo 1, Davi lamenta a escassez de homens fiéis no seu tempo, dizendo: salva-nos, Senhor, porque falta os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia! Vamos prosseguir para nós entender. Em Salmo 31, versículo 23, a Bíblia diz: amais ao Senhor vosso todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. Porque o Senhor guarda os fiéis. Forte, hein? Em Provérbios, capítulo 28, versículo 20, Salomão afirma: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Meus irmãos, eu vou repetir. Em Provérbios 28, versículo 20, Salomão afirma: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Porque as bênçãos vêm do Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 21. O Senhor dirá ao servo fiel: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quando a serva fala, meus irmãos, que nós temos que abrir as mãos, esticar as mãos, não encolher, para abençoar a casa do Senhor, aqueles que necessitam, que precisam, aquele que te pede, que te estica a mão te pedindo. Meus irmãos, é forte, hein? Eu vou repetir. Mateus capítulo 25, versículo 21. O Senhor dirá ao servo fiel: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Vamos continuar para nós entender. Primeiro Coríntios capítulo 7, versículo 25. Paulo afirma que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. E em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, Paulo ainda celebra a sua fidelidade a Deus, dizendo: e dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Deus teve Paulo como fiel e colocou ele no ministério. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos para a conclusão da palavra. Meus irmãos estão entendendo? Se tem algum com dificuldade de entender, eu vou ler o refrão, que é o resumo da palavra. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Que está mais explicadinho e creio que meus irmãos vão entender em nome de Jesus. Em Hebreus capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz que Jesus Cristo é misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus para fazer propriação pelos pecados do povo, podendo também socorrer os que são tentados, pois mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Mesmo que nós somos infiel, ele permanece fiel. Forte, né? Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 3, Deus está à procura dos fiéis da terra. E a Bíblia está repleta de exemplos de homens fiéis que podemos imitar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. A Bíblia, até aqui, a Bíblia está repleta de homens fiéis que nós podemos imitar. Abraão, Daniel, Moisés, Jó e outros. Glória a Deus, aleluia! Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus está trazendo a palavra ao coração dos meus irmãos. Você quer ser abençoado por Deus? Seja fiel com Ele. Seja fiel com você mesmo. Seja fiel com seu próximo. Seja fiel com que estão do seu lado. Não tem como dar errado essa receita, meus irmãos. Em nome de Jesus. E eu faço um convite em cima desta palavra para você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. O Senhor quer que você confesse.
Você quer conversar? Você entendeu a palavra? Você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu entendi a palavra, eu confesso com minha boca. O Senhor, como meu insuficiente Salvador, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões, não entendia. Escreve meu nome no livro da vida. Salva-me, minha casa e minha família. Estou aqui, Senhor. Entra no meu barco, me direciona. Faça de mim um instrumento de suas mãos, um instrumento de sua paz. Forte, né, meus irmãos, esse convite. Eita, glória! Para você que saiu da presença do Senhor, volte. É para você também o convite. Volta enquanto é tempo, filho. Volta enquanto é tempo, filha. Escreve, construi a tua casa na rocha. Porque aqueles que saiu da presença do Senhor está construindo sua casa na areia. Vem um vento e derruba. Porque você não está forte no Senhor. Não está na videira verdadeira. Então, quando nós estamos no Senhor, nós estamos construindo a nossa casa na rocha. O vento vem e não vai derrubar. Que somos nós, as nossas estruturas. Nós ficamos fortes no Senhor. Não é qualquer vento, não é qualquer problema, não é qualquer gigante que vai nos derrubar, não. Porque nós estamos firmados e Ele está conosco. Amém? Glória a Deus, meus irmãos, recebem essa palavra. Guarde como diamante no seu coração, mas não encolha a sua mão. Abençoe outras pessoas, compartilha. Envie essa palavra a outras pessoas em nome de Jesus. Vamos orar, Pai Nosso, para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória. Seja abençoado e fiel. Seja fiel. Deus gosta de fidelidade. Porque Ele anda com os fiéis. Ele não se agrada daqueles que são infiéis. Não. Então vamos aqui. Ele está trazendo a receita, eu entreguei ao seu coração. Toma posse. Compartilhe. Deixe seu like. Abençoe outras pessoas. Em nome de Jesus.